tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui dando um pouquinho do meu conhecimento para vocês sobre geografia. Vamos lá compartilhar as nossas ideias, tudinho. E hoje o tema tá bem legal, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de poluição. Lembra que a aula passada a gente falou também sobre os recursos naturais, tudinho, as consequências, a gente falou sobre o lixão também, lembra? Pronto, a gente fala sobre o lixo e hoje a gente vai falar sobre os tipos de poluição, tá certo? Como é produzido esse lixo todo, eles provocam um tipo de poluição, tá bom? Vamos falar, refletir, certo? Se sensibilizar com tudo isso, tá? E mudar algumas práticas até para ter qualidade de vida também, tá bom? Então, simbora, foca aqui comigo na geografia. Tipos de poluição. Olha aí uma imagem aí para vocês refletirem. Poluição. O que é e quais os seus tipos? E aí? Trouxe algumas imagens aqui para vocês refletirem, tá? E vamos lá comentar sobre elas, refletir em cima dessas imagens, né? Uma consciênciazinha de que a gente precisa e deve estar a par de tudo que está acontecendo no nosso mundo, na verdade, que terão consequências posteriores. Vamos lá. A poluição é descrita como a introdução de substâncias ou de energia no meio ambiente, causando efeito negativo em seu equilíbrio. Ela ocorre naturalmente ou por meio da ação humana e gera danos à nossa saúde, além de afetar animais, plantas e todos os seres vivos do ecossistema em questão. Vê só que bagunça a poluição faz, né? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Olha só, tipos de poluição. Existem diversos tipos de poluição, definidos de acordo com os poluentes, energias introduzidas no meio ambiente, tá bom? O que são isso? São o resultado do nosso consumo, certo? Que são introduzidas dentro do meio ambiente e que vêm sofrer alguma alteração química ou biológica, entendeu? E vem alterar o funcionamento daquele ambiente, resultando também no tipo de qualidade de vida que a gente quer, tá bom? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Vê só, vamos lá, alguns tipos de poluição. Temos aqui a poluição do ar. Eita, essa aí é bronca também. Também chamada de poluição atmosférica. Ela está relacionada, minha gente, à contaminação do ar por gases líquidos e partículas sólidas em suspensão, ou seja, bem pequenininha. Aquele material que fica ali ó, suspenso, que a gente não vê a olho nu. Entendeu? Essa substância de poluentes atmosféricos provém de fontes naturais, vulcões e neblinas, ou artificiais, produzidas pela atividade humana. Então, existe sim a poluição natural do ar e existe a poluição provocada pelo homem, tá bom? No caso, por exemplo, aquela fumacinha do cano de escape do carro, entendeu? Aquilo ali, ó, lança, né, para a atmosfera, lança para o ar que nós respiramos, substâncias químicas que podem fazer, assim, muito mal à nossa saúde, tá bom? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, que tem como sigla ó, OMS, a poluição do ar é responsável por mais de 7 milhões de mortes por ano no mundo, matando até mesmo do que outras doenças mais graves, como AIDS, malária. Estudos revelam que esse tipo de poluição pode afetar todos os órgãos do corpo. A exemplo disso, temos aí a nossa, né, Covid, a pandemia, esse vírus aí, ó, que ataca, que ele é introduzido por vias aéreas também, mas que ó, se instala nos pulmões e aí ele pode prejudicar todo o funcionamento do resto do corpo, certo? Então, resultado dessa poluição do ar, a gente tem várias outras doenças que a gente acaba adquirindo e aí, ó, provocando a falência do nosso corpo humano, tá bom? Olha aí a consequência da poluição do ar. Temos também a poluição da água. A poluição da água pode ser entendida como a contaminação de corpos hídricos por elementos físicos, químicos e biológicos, que podem ser nocivos ou prejudiciais aos organismos, certo? Que pode prejudicar plantas
e também a atividade humana, a nós também humanos. Esse tipo de poluição é muito preocupante, minha gente, visto que os ambientes aquáticos também recebem contaminantes liberados na atmosfera e na litosfera. Vê só, a poluição da água ela vem de todos os cantos. E é importante, se a gente fosse parar, seria uma aula imensa falando sobre a água, a importância dela e como o homem está poluindo esses grandes reservatórios de água, tá bom? Então, é importante você colocar na sua cabecinha que a água é fundamental para a sua saúde, para a sua vida, é importantíssimo e que você precisa preservar, tá? Olha, existe aí vários reservatórios, rios, os mares, né? As praias, quando a gente vai para a praia, a gente vê tanta poluição na praia, tanta poluição, simplesmente porque o ser humano ele não tem a noção, nem simplesmente quer pegar uma sacolinha e botar o seu lixinho ali naquela sacola, prefere jogar no mar, no rio, e isso, minha gente, a gente está destruindo o nosso planeta dessa maneira, tá? Poluição do solo, outro tipo de poluição, comumente é causada pelo ser humano, que introduz diversas substâncias ali, né, no solo, e acaba prejudicando e desequilibrando o meio ambiente. Além disso, esses elementos tóxicos também poluem ecossistemas aquáticos e atmosféricos, porque uma hora, tudo que você coloca no solo, ele vai ir mais além das camadas, atingir até o lençol freático, se não tomar cuidado, prejudicando aí várias coisas, prejudicando plantações, consequentemente a nossa saúde também. Então, vocês já pararam para pensar que toda a poluição que existe, a gente está se matando, porque a gente polui e a gente mesmo se mata. Tudo vai ter consequências para a gente. E nós precisamos ter essa sensibilização de não poluir tanto. Produzir lixo, a gente sempre vai produzir. É impossível você não produzir lixo. Mas tem coisas que precisam ser controladas, pensadas, repensadas e assim, tomando como ponto de partida a qualidade de vida que você quer ter naquele ambiente que você está vivendo, tá? Poluição radioativa é um tipo de poluição causada por efeito químico, derivada de ondas de energia. Apesar de ser um fenômeno natural no meio ambiente, a liberação dessas ondas está sendo intensificada pela ação do homem, tá? Podendo causar mutações nas células e originar em doenças como o câncer. Não existe nenhum processo de limpeza desse tipo de poluição. Porque quando a gente vê a poluição da água, por exemplo, a gente pode ali recolher o lixo da água e aí a gente está, querendo ou não, né, limpando. Mas a poluição radioativa, ela não tem como ser limpada, certo? Um lugar contaminado pode ser descontaminado, não pode ser descontaminado. Além disso, tem alguns átomos radioativos, né, que vocês vão ver isso mais à frente, mas que eles demoram muito para poder se evadir do planeta. Por exemplo, o plástico não tem um tempo, né, que ele vai se acabar, né, ali na natureza, pronto. Esses elementos radioativos também têm. Porém, olha o tempo que eles passam para se degradar da natureza, 24.300 anos para poder se degradar, é muito tempo, entendeu? Então, não tem como limpar. E que tipo de poluição é essa, professora? São os acidentes nucleares e o uso de bombas atômicas, tá? Olha, isso existe, né? Terceiro ano, isso existe, certo? Existem fábricas aí, nucleares de bombas atômicas. Então, quando há uma falha, um desequilíbrio ou foge alguma coisa dali daquela fábrica, acaba prejudicando a natureza e o meio ambiente, porque não tem como limpar, tá? Poluição térmica. A poluição térmica ocorre quando a temperatura de um meio de suporte de algum ecossistema, como um rio, por exemplo, é aumentada ou diminuída, causando um impacto direto na população deste local. A poluição térmica do ar, embora menos comum, também pode provocar danos ambientais. A liberação do vapor de água por uma indústria em uma área com pouca dispersão do ar, por exemplo, pode ocasionar a morte de pássaros, insetos e plantas. E a gente sabe que a nossa fauna, ela é toda equilibrada, minha gente. Quando algo se desequilibra, algo vai dar errado, entendeu?
Não pode, por exemplo, num determinado lugar, não pode existir muitos sapos, né? Não pode existir muitos insetos. Tem que haver um equilíbrio. Na natureza, tudo se equilibra. A natureza é muito perfeita, tá certo? Então, quando há esse desequilíbrio, acaba provocando, né, consequências maiores até de morte dos animais, tá bom? Poluição visual. Eita, quem aqui nunca viu isso? Quem aqui já nunca foi num centro de uma cidade e viu tanta propaganda, tanto outdoor, tanta coisa assim que você fica doidinho, não sabe para onde ver primeiro. Não sabe se olha a propaganda da loja, não sabe se olha a propaganda do banco, não sabe se olha uma outra propaganda de uma comida, você não sabe. Porque são tantas que polui a sua visão. Então, a poluição visual é basicamente isso. É essa poluição de informações, muita informação desorganizada dentro de um mesmo ambiente. Então, pode ser descrita essa poluição como excesso de elementos visuais criados pela humanidade, na maioria das vezes espalhados em grandes cidades, e acabam promovendo certo desconforto visual. Parece que você está se afundando naquelas propagandas, tá? Aí tem aí, ó, o que é que causa poluição? Propagandas, placas, postes, fios elétricos, o lixo, torre de telefone, entre outros. Como no exemplo aí da foto, vocês podem ver, esse menino olhando é tanto anúncio que ele não sabe para qual olhar. Ele não sabe o que vai fazer primeiro aí. Tá vendo? Poluição luminosa. Já viram falar sobre isso? A professora Thalita vai falar. Trata-se do excesso de luz artificial emitida pelos grandes centros urbanos. Pode ser propaganda de diversas formas, como por luzes externas, anúncios publicitários e principalmente pela iluminação pública. A poluição luminosa afeta a nossa saúde e os ecossistemas, tornando-se um grande prejuízo para todos. É o excesso de luz. Muitas luzes piscando, principalmente assim, quando você vai na discoteca, não tem muitas luzes piscando que você fica com agonia nos olhos, pronto, é essa sensação de poluição luminosa que a gente está falando. É essa sensação de que são muitas luzes lhe afetando, do qual você não consegue se direcionar, tá bom? Que não consegue ver, como se fosse um flash bem nos seus olhos. Isso acaba prejudicando a sua saúde na questão da visão e até mental também, tá? Poluição sonora. Eita, aqueles carros bem altos com aquele som naquela hora que não deve, aquele riscado, aquele giz naquele quadro que chega a dar uma agonia, não é? Isso tudo são poluições sonoras, certo? Existem leis, existe tudo que deve ser respeitado, porque nem tudo nos convém, nem tudo é permitido para a gente tem que respeitar para poder, né, criar o nosso respeito também. Então, olha aí, a poluição sonora é um fenômeno muito comum nos grandes centros urbanos. Ocorre quando o som altera a condição normal da nossa audição de um determinado local. Embora não se acumule no meio ambiente como outros tipos de poluição, ela causa vários danos ao corpo e à qualidade de vida das pessoas. E por isso é considerado um problema de saúde pública mundial. Quantas e quantas vezes você já não foi no centro da cidade e passa carro de som e passa moto com aquele som enorme, prejudicando a sua audição? Isso traz consequências e danos ao seu aparelho auditivo também, tá bom? Temos a poluição espacial. Olha, a gente já não basta a gente poluir o planeta Terra, a gente também quer poluir o universo, porque o planeta Terra é pequeno para a gente, entendeu? Então a gente ainda polui o universo. Vê só, lixo espacial é qualquer objeto de origem humana que foi lançado lá no espaço e perdeu sua utilidade, mas permaneceu na órbita da Terra. Esses elementos são responsáveis por produzir a poluição espacial. Alguns exemplos de lixo espacial são pedaços de foguetes, satélites sem combustível, que já estão sem uso nenhum, porcas e parafusos lá das espaçonaves, lascas de tinta, olha só, saco de lixo, minha gente, existe no espaço, chave de fenda e, pasme, até estátua
tem lá no espaço, no lixo espacial. Porque não basta poluir só o planeta, a gente tem que também poluir o espaço. Vê só como a gente é. Meu pai. Olha, a Agência Espacial Europeia estima que existem 170 milhões de restos de naves, né, que vão lá para estudar o espaço. Peças, ferramentas e equipamentos espaciais de diferentes tamanhos ficam lá, ó, orbitando a Terra e representando o risco. Porque caso caiam na superfície terrestre, ele vem como se fosse um meteoro assim, ó, entendeu? Porque ele está lá em órbita, fora do planeta. Mas se ele entra na atmosfera da Terra, ele vai cair. Ele vem com toda a força. Olha o problema. Então, minha gente, tá vendo esses pontinhos brancos aí na imagem? Isso tudinho é lixo espacial. Interessante, né? E um grande problema também. Eu tenho a poluição química, certo? Que refere-se principalmente à contaminação do ambiente, do solo e das águas. Quando a gente usa agrotóxico, quando usa algo que venha a alterar, né, aquela água, torná-la tóxica, isso é uma poluição química. Alguns exemplos temos aí como os resíduos das indústrias, que são lá despejados nos rios, esgotos domésticos também, porque muitos esgotos estão sendo lançados dentro de mares, né, de rios, e resíduos descartados incorretamente, de forma proposital ou não. Porque se você tem um canudo na sua mão e joga fora, e joga dentro do rio, aquilo foi proposital, minha gente. Porque você sabe que aquele canudo que você já vai descartar não é para jogar no rio. É para jogar no lixo, no seu devido lugar, de preferência ali, ó, com a coleta seletiva, separando o plástico do papel. Para que danado você vai jogar no rio? Jogar no mar? Você tá lá na praia, chupou lá, ó, um picolézinho, pega o palito e joga no mar. Minha gente, vamos respeitar a natureza, tá bom? Olha, vale ressaltar que esse tipo de poluição intensifica o efeito estufa. O que é o efeito estufa? Deixa a Terra mais quente. Consequentemente, acontece o aquecimento global. Minha gente, efeito estufa é normal, ele já vai existir. Mas quando a gente está poluindo muito, muitos gases são lançados, a gente tem muita poluição química, então esse calor, esse efeito vai se intensificar, provocando o aquecimento global. A Terra vai ficar quente, aquecida. E vai haver muitas mudanças climáticas, chove demais, não chove, chuva ácida, derrete o geleiro, o nível da água sobe. Pense na agonia. Enfim, é isso, né? Então, vale salientar aí, ó, que a poluição, todo tipo de poluição, na verdade, mas especialmente a poluição química, ela vai contribuir, né, para aumentar ainda mais esse efeito estufa. Bom? Vamos para a hora da nossa atividade? Inclusive, essa imagem eu usei na aula passada, tá? Mas eu achei tão interessante que eu trouxe aqui para vocês novamente e trouxe como atividade para vocês. Então, veja só. Observe as duas imagens, tá aí, ó. Observou direitinho? Foca. Tempo para você focar aí nas duas imagens. Tempo. Observou? Observou direitinho? Diferente, né? Aí eu venho com as perguntas, vê só. Quais as diferenças entre as duas paisagens? Vai anotar aí no seu caderninho, viu? Qual é a diferença entre as duas paisagens? Nas duas imagens, podem ser observadas ações humanas que modificam o ambiente natural, certo? Isso é fato. No entanto, algumas ações podem causar mais danos que as outras. Se tivesse que escolher um local para viver, por qual desses locais você optaria? Você escolheria viver em qual dessas duas imagens? E agora me responda, por que você iria preferir viver em uma dessas imagens? Vai responder tudo aí no seu caderninho. Faz esse desenho bem bonito do local em que você gostaria de viver, uma dessas duas imagens. Reprisa aí, faz aí o seu desenho bem bonito. Tira a foto e manda para o teu professor, tá certo?
Ok? Pronto, essa foi a nossa atividade do dia de geografia. E aí, minha gente, falamos, né, um pouquinho sobre poluição, de tudo que isso provoca e tem consequências na nossa qualidade de vida e precisamos estar atentos a tudo isso, porque tudo isso é provocado por nós, seres humanos. Porque o que a natureza produz, ela consegue reverter. Mas o que a gente produz, às vezes é tão acima da média, que a natureza ela não consegue. Então devemos respeitar esse espaço da natureza para também ela dar esse respeito para nós, né? Dando retorno em qualidade de vida. Tá bom? Tá certo? É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui hoje. Espero que tenham gostado da aula, curtido, tá bom? Próxima aula tenho novidades para vocês, então me aguardem, não vai perder. E ó, não aglomera, usa máscara, uso consciente de todos os recursos naturais. Por favor, tenham consciência para a gente produzir menos lixo, para a gente ser feliz e ter uma boa saúde, um ambiente limpo, um ambiente adequado para uma qualidade de vida, ó, excelente, tá bom? Então, beijos, fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau!